todos muito bem-vindos ao nosso webinar sobre as funcionalidades do Portal RH. Estamos muito felizes por vocês aqui hoje. Durante nosso encontro, vamos explorar ainda mais o Portal RH e como ele pode otimizar ainda mais a gestão de pessoas na sua empresa, proporcionando ferramentas e soluções práticas para o seu dia a dia. Antes de começarmos, gostaria de me apresentar e apresentar a nossa especialista em Portal RH, que irá conduzir este webinar e tirar todas as suas dúvidas ao longo da apresentação. Eu estou aguardando aqui a Laura. Oi, Laura. Então, eu sou a Liliana, alguns já me conhecem, sou analista de sucesso do cliente, trabalho há mais de 20 anos em RH e departamento pessoal, sou psicóloga de formação e vou, então, apresentar a vocês a Laura Costa e deixo a palavra com ela aí a partir de agora. Boa tarde, Lili. Boa tarde a todas, a todos que estão aqui conosco. Isso aí, Lili. Hoje a gente vai, então, falar sobre o Portal RH. Para mim é um prazer estar aqui, né, com todos vocês, compartilhar um pouquinho, né, de como que a gente pode otimizar o tempo, contribuir aí para o dia a dia do RH. Então, falando um pouquinho, né, me apresentando, eu sou consultora de solução aqui da Metadados, faço parte do time de mercado de solução, sou psicóloga e também atuo aí há mais de 8 anos com o departamento pessoal, fechamento de folha, impostos, né, então eu tenho também essa experiência aí em DP. Pessoal, então, para dar continuidade aqui, para a gente falar, né, sobre Portal RH, vocês já devem estar vendo aí a minha tela, eu vou iniciar mostrando, né, a identidade visual aí do portal para vocês. Bom, pessoal, então, para a gente começar falando do portal, eu acho que é importante iniciar falando que o portal, ele, além de ser web, como eu estou demonstrando aqui para vocês, ele também é um aplicativo nos quais os colaboradores vão baixar aí esse aplicativo, dar o aceite também da LGPD, garantindo, né, toda a ciência em relação ao compartilhamento dos dados, e a gente vai ter, então, o login dele por aqui. Além disso, uma função que a gente tem por aqui é a questão da ouvidoria, sugestão e denúncia para atender também a NR 35, né, que vai trazer essa questão de que a gente precisa ter esse portal de denúncia, a gente vai receber denúncias anônimas, então por aqui o colaborador vai poder ter acesso também a essas informações, a estar realizando esse tipo de função por aqui. Acessando aqui o portal especificamente, a gente já vai logo de início receber notificações aí, né, de que tem documentos pendentes para assinatura, documentos para esse colaborador visualizar. Então, um recurso que a gente conta aqui também com o portal é das notificações. Então, tudo que a gente vem fazendo de movimentação aqui pelo portal RH, os colaboradores são notificados tanto no celular como também por e-mail de movimentações, né, que a gente vai fazendo por aqui. Uma questão que eu costumo sempre dizer aqui do Portal RH é que, para mim, ele estreita a comunicação do RH junto aos colaboradores e vai ajudar vocês também nessa gestão de informações que vão transitar aí entre o RH, os colaboradores e os gestores. Então, a gente vai pensar por aqui, então, né, como uma ferramenta para o dia a dia de vocês, para contribuir nessas questões. Para utilizar aqui como demonstração, eu gosto sempre de mencionar, né, que esse perfil que eu utilizo aqui do Alexandre, ele é um colaborador, mas ele também ocupa dentro aqui da empresa que eu utilizo o cargo de liderança. Então, a gente vai sempre, eu vou ir mostrando para vocês, trazendo sempre essas duas visões, dele enquanto colaborador e dele também enquanto gestor, para que vocês possam ir entendendo também esses fluxos aqui dessas duas partes. Quando a gente pensa aqui no perfil desse colaborador por aqui, a gente vai poder disponibilizar como se fosse uma espécie de ficha registro para ele poder visualizar todas as alterações salariais que teve, alterações de dados pessoais que aconteceram, contribuições sindicais, qualquer tipo de alteração que acontece aqui no contrato dele, fica o histórico para ele poder visualizar aqui no perfil dele. E aí, pensando na visão do gestor aqui em minha equipe, ele vai poder acompanhar também todo esse histórico da equipe desse colaborador. Então, caso ele queira acompanhar, visualizar alguma alteração salarial, visualizar qual foi a última alteração que teve, pelo portal ele também vai ter acesso a essa informação.
Aqui na página Home é onde a gente vai, então, poder, logo no início tem o mural de endomarketing, no qual vocês vão poder se comunicar também com os colaboradores de vocês, né? Quando tem alguma campanha dentro da organização, vocês querem trazer aqui chamadas comunicativas para os colaboradores, vocês vão poder utilizar o mural para trazer essas informações. Então, aqui é um recurso bem interessante, né, para ter essa comunicação estreita também com os colaboradores. Logo abaixo, a gente vai ter informações aqui que competem ali àquela liderança, como, por exemplo, solicitações que estão pendentes, alguma avaliação que está vencida, alguma questão de saldo de férias também que está em vencimento aqui, que ele precisa programar para algum colaborador. Ele já vai ter aqui todo esse histórico também para facilitar, né, com esse cronograma e informações aqui rápidas para ele acessar. Um aspecto que é importante pontuar aqui a respeito do portal RH é que a gente vai ter diversas funcionalidades, então, para otimizar o tempo, centralizar as informações numa única ferramenta para ficar todo um histórico também, mas a gente vai ter essas funções disponíveis de acordo com os módulos contratados por vocês. Então, eu vou trazer uma visão geral, né, de tudo que a gente pode fazer por aqui, mas é importante pontuar que essas visões que a gente vai ter, esses acessos por aqui, eles vão estar atrelados aí aos módulos que vocês possuem. E aí, pensando nisso, um dos primeiros recursos que eu gostaria de mencionar por aqui é a questão das solicitações. Então, tudo que acontece de forma corriqueira no RH, no dia a dia do RH, a gente pode trazer para cá para otimizar esse tempo. Então, solicitações como, por exemplo, a segunda via de um crachá, o encaminhamento, né, de um atestado, o acerto do ponto, um adiantamento de viagem. Então, tudo isso a gente pode trazer por aqui. Esses itens de solicitações, eles são personalizáveis, vocês que vão estar definindo quais são esses itens, de acordo com o que aparece aí no dia a dia de vocês. Laura, Sim, Lili. Isso quer dizer que a gente pode reduzir aquele número de pessoas visitando o RH, fazendo solicitações ali no balcão, antigo balcão de RH, né? Então, eu acredito que essa aqui seria centralizaria e também centralizaria o ponto de chegada para que não se perca algo numa mesa de algum analista de RH ali, e ao mesmo tempo descentraliza no sentido de levar o RH para dentro, na mão das pessoas, seja pelo app, quanto pelo navegador, é isso, né? Perfeito, Lili. Esse é o objetivo aqui. A gente sabe, né? Eu já tive do outro lado enquanto analistas, a gente recebe muita coisa todo dia, né? E essas informações elas acabam ficando ou paradas no nosso e-mail, ou então ali, como tu comentou, no balcão. E a gente pode acabar perdendo essas informações, ou muitas vezes o colaborador comunica, eu entreguei um atestado, e aí depois acontece, né, de se perder em outros documentos. Aqui a gente vai ter todo um histórico dessas informações transitando entre o colaborador e o RH. Então, é bem por essa perspectiva que tu trouxe mesmo, de poder centralizar e, ao mesmo tempo, descentralizar ali as tarefas do RH. Bom, e aí, como eu estava falando, a gente vai ter, então, esses recursos por aqui, de que vocês vão estar personalizando essas solicitações, vocês definem, e a gente tem, então, o workflow de aprovação por aqui, né? Então, o colaborador pode estar fazendo essa solicitação, o gestor dele direto faz a aprovação, e aí chega para o responsável que vai executar aquela tarefa. Então, a gente vai respeitando aqui essa hierarquia de aprovadores também. Depois, um outro recurso que a gente tem também por aqui é a visão do colaborador, caso vocês, né, enquanto empresa, queiram dar autonomia para os colaboradores realizarem a gestão do ponto deles. Por aqui eles vão poder visualizar, fazer o acerto do ponto, acessar o espelho do ponto. Mas caso vocês entendam, né, que vocês gostariam de deixar essa funcionalidade apenas para os gestores, aqui a gente vai ter também os recursos, né, de fazer o ajuste do ponto. Então, sempre que faltou uma marcação obrigatória, ou então aquele colaborador excedeu a jornada de trabalho dele, e por aqui vocês gostariam que esse gestor fizesse a manutenção, fizesse as aprovações desses horários, por aqui ele vai ter acesso também.
Então, ele vai poder fazer a solicitação do acerto do ponto, dizendo ali, né, qual foi a data, o horário que aquele colaborador não realizou a marcação do ponto, e também o motivo. Esses motivos também são personalizáveis, então vocês vão estar definindo aqui esses motivos. A gente envia essa solicitação para o RH integrar com o módulo de frequência. Depois, um outro recurso que a gente tem por aqui também é disponibilizar para essa gestão, então, o espelho do ponto da equipe, no qual por aqui ele já vai poder acompanhar todos os eventos que estão gerando no ponto. Então, quando tem uma hora extra, um banco de horas, uma falta, um adicional noturno, tudo isso já vai aparecer aqui em tela para esse gestor fazer esse acompanhamento também dessas horas e saber o que está acontecendo com a equipe dele. Caso vocês entendam, né, que há necessidade de uma autorização de hora extra, por exemplo, o gestor vai poder autorizar essas horas extras para o RH, para quando chegar lá no RH, for fazer o fechamento do ponto, eles não precisarem ficar correndo atrás de gestor, atrás de colaborador, para entender se aquela hora extra é devida para pagamento ou não, porque já passou ali pela aprovação daquele gestor, ele já fez a solicitação. Aqui a gente pode fazer solicitações tanto por faixa de horas como pela quantidade de horas. E a gente vai enviar, então, essas informações lá para o RH por aqui. Aqui vocês podem disponibilizar também o banco de horas para os colaboradores acessarem, visualizarem a quantidade do banco que eles possuem. Os gestores também, para fazer essa gestão, né, de poder colocar um colaborador de folga a partir do banco de horas. Aqui a gente tem a possibilidade de fazer a solicitação também de sobreaviso, caso, né, alguma empresa tenha aí sobreaviso, a gente pode fazer essa solicitação, colocar a data, o dia que aquele colaborador vai estar sobre aviso. A ficha de frequência, na qual pode fazer também qualquer tipo de alteração esse gestor, se assim o RH der disponibilidade para ele. O resumo dos eventos, como eu comentei, vocês vão poder acompanhar então em tela, né, tudo que está gerando ali de evento do ponto dos seus colaboradores. E outro recurso que a gente tem por aqui, pessoal, que é bem interessante pensando, né, nas escalas, quando a gente tem muita alteração de escala, colaborador que cobre a folga do outro por conta de alterações de escalas por aqui, a gente tem um recurso que a gente chama de programação de horários avançados, no qual esse gestor ele vai poder dizer para o RH que tem um colaborador trocando de escala com outro. Então, a gente vem por aqui colocando, mudando um dia de trabalhado para uma folga, ou então compensado, ou então repouso, ele vem fazendo essas alterações por aqui, para justamente ajudar o RH nessa gestão da equipe dele. Laura, tem uma pergunta para te fazer, uma pergunta que alguns clientes já me fizeram. Uhum. Como os colaboradores podem fazer a reserva de refeição através do portal RH e onde o RH busca essas informações? Perfeito. Lili, então, aqui no portal RH, a gente vai ter esse recurso. Na visão do colaborador aqui, ele vai poder fazer essa solicitação da reserva de refeição. O RH vai poder estar definindo, pela administração do sistema, ele vai poder estar definindo um horário que esse colaborador tem que fazer. E vai ficar disponível aqui para ele, dentro desse horário, a possibilidade dele fazer essa reserva. Então, ele vem fazendo essa reserva, e pela administração do sistema, o RH vai estar recepcionando essas reservas, entendendo ali a quantidade, né, de almoço, café, enfim, que ele vai precisar disponibilizar para aquele dia. Esse recurso é bem interessante para empresas que têm aí o refeitório local, né? Então, isso otimiza, enfim, o tempo e também garante aí, né, a quantidade correta, enfim, para eliminar ou até diminuir, né, a questão de desperdício por aqui. Então, mesmo que não tivesse o refeitório interno na empresa, ele ainda assim pode tirar duas listas, o restaurante 1, restaurante 2, e passar lá para o fornecedor externo dele também, que pode se organizar por quantidade. Pode não também. necessariamente o interno, né? Mas para quem, vou passar para um restaurante que eu tenho convênio, enfim, né? Dá para fazer essa gestão de refeições diárias. Isso E até mesmo. um dia antes, Laura. Um dia antes também. Uhum.
O colaborador pode colocar aqui a reserva para o dia ou então para outros dias da semana aqui que ele vai utilizar, caso ele já tenha, né, o entendimento de que ele vai precisar, por exemplo, para a semana toda, ele vem comunicando aqui para vocês. E lembrando sempre que tudo que a gente vem disponibilizando aqui na visão do colaborador e na visão do gestor é personalizado pelo RH. Então, o RH que vai estar definindo de que forma que tudo isso vai chegar ali para os colaboradores e para os gestores, tá? Então tá bem, a gente falou agora um pouquinho aqui sobre a questão da gestão do módulo da questão da frequência, acerto do ponto, visão do ponto também para o colaborador. Depois a gente vai poder disponibilizar também, pessoal, para os colaboradores os recibos de pagamento e comprovante de rendimento. O comprovante de rendimento acaba sendo um documento que agora, no início do ano, né, com a entrega do imposto de renda, os colaboradores solicitam bastante aí para nós do RH. Vocês podem disponibilizar aqui para eles acessarem a qualquer tempo. O recibo de pagamento também não tem limite para a gente disponibilizar esses documentos aqui, então a qualquer momento o colaborador pode acessar aqui o Olerite dele para ele poder estar utilizando, visualizando a folha de pagamento por aqui. Na visão do gestor, então, na folha de pagamento, ele vai poder visualizar os recibos de pagamento, comprovante. Caso vocês tenham, né, autônomos, RPA, tem a possibilidade também dessas pessoas acessarem essas informações também pelo portal RH. E aqui a gente vai poder trabalhar também com alterações, tanto alteração contratual, então caso esse gestor queira fazer uma solicitação de alteração de cargo, uma alteração de salário por aqui, ele vai poder estar realizando também. E alterações contratuais. Alterações contratuais que competem aí a dados pessoais desses colaboradores. Então, o colaborador, né, quer incluir um novo dependente, casou e mudou de nome, ele vem comunicando tudo isso aqui pelo portal também para chegar no RH essa informação, trazendo todo esse fluxo também que o RH proporciona. Outro recurso que a gente tem por aqui são as avaliações de experiência. A avaliação de experiência é um recurso que, para quem tem a folha de pagamento, né, é um recurso que, com a folha de pagamento e o portal RH, a gente consegue estar construindo esses formulários de avaliação por aqui. Esse gestor, então, ele vai poder acompanhar quem são os colaboradores que estão de experiência, e a avaliação ela é construída dentro do módulo da folha de pagamento para aparecer aqui no portal. E o que a gente vai ter de construção por aqui, né? A gente vai ter os itens que vão ser avaliados e o conceito dessa avaliação. Esses conceitos, eles são personalizáveis também. E a gente vai estar comunicando por aqui, então, para o RH, enquanto gestão, se eu quero prorrogar aquele contrato, se eu quero rescindir, se eu vou contratar aquele colaborador, e tudo isso vai chegar, então, para o RH essa informação também. Aqui fica o histórico também da avaliação de experiência e esse gestor ele também pode acessar e consultar o salário da equipe dele, se assim vocês desejarem disponibilizar por aqui. Aparece, né, a data da admissão, o tempo que esse colaborador está ali na empresa, o cargo dele, qual foi a última atualização salarial que teve, para esse gestor também ter esse acompanhamento dessas informações. Depois a gente vai poder trabalhar por aqui também, né, com os envios de atestados desses colaboradores. Então, o colaborador pode estar realizando o envio do atestado diretamente pelo portal, para otimizar também esse tempo e, como eu comentei anteriormente, né, para ficar essa informação registrada de que ele fez a entrega daquele atestado. Ele vem dizendo aqui o tipo de atestado. Se for um atestado de um dependente, por exemplo, não tem problema nenhum ele comunicar por aqui. Ele traz aqui, então, o anexo, a data de início, os dias de afastamento e vai enviar, então, para o RH essa informação. E a gente vai ter essa informação já integrada com os módulos correspondentes, a folha de pagamento, quem possui o módulo de SO, ST e também o módulo de frequência. Tá? Então, a gente tem essa integração sempre do portal com os módulos também. Depois, por aqui, pensando também, né, em visualizar as informações dos colaboradores e fazer uma gestão também, a gente vai ter a gestão de férias, que vai possibilitar para que os gestores eles acessem por aqui todo um cronograma anual das férias da sua equipe. Então, a gente vai poder acompanhar aqui a data de início de um período aquisitivo, o término, a quantidade de dias de saldo que aquele colaborador tem disponível e qual que é a data limite para eu estar colocando aquele colaborador de férias.
Quando eu venho clicando aqui, por exemplo, num colaborador para iniciar uma solicitação, eu consigo visualizar todos os antigos recibos de férias que ele já teve, de férias que ele já teve, e também o saldo de férias atual. Aqui eu venho realizando essa solicitação, colocando, por exemplo, a data de início, a quantidade de dias de férias, se tem abono ou não, se antecipa o 13º nas férias, eu vou enviar essa solicitação. Quando a gente visualiza esse erro aqui, significa dizer então que é por conta da questão de que o sistema está todo programado para atender também a parte da legislação. Então, se vocês realizarem solicitações ali antes dos 30 dias que antecedem essas férias, esse gestor ele vai receber um alerta preventivo. Ele não é impeditivo para fazer a programação de férias, mas é um alerta para que vocês possam também, né, ter essas informações recebidas de acordo com o formato que vocês trabalham. Do mesmo modo, caso vocês não antecipem 13º, não abonem, vocês podem também ocultar esses itens aqui na visão dos gestores. Pensando aí, né, na questão de envio de férias, recibo de férias, o espelho do ponto, o próprio holerite do colaborador, a gente vai ter por aqui também o recurso de disponibilizar na visão aqui desses colaboradores toda a documentação que é gerada no sistema. Então, a gente pode estar enviando por aqui, né, esses documentos que são gerados, todo o kit admissional do colaborador. No primeiro dia dele, ele já pode realizar a assinatura de forma eletrônica pelo portal RH. Então, aqui, de uma forma bem simples e facilitada, esse colaborador vai fazer a assinatura aqui, assinar esse documento. Os documentos, eles podem ser assinados por aqui por mais de uma pessoa, tá? Então, a gente tem conta também com esse recurso de colocar aí, por exemplo, esse gestor para assinar, outro colaborador, caso seja um documento que precise de testemunha, por exemplo, a gente pode trabalhar dessa forma também. E aí, pessoal, aqui então é a visão dentro do portal RH. Caso vocês queiram, né, acompanhar, visualizar todas essas informações dos documentos dos colaboradores, na administração do sistema a gente vai ter esse recurso aqui, que é consulta de documento. Quando a gente vem consultando esses documentos, eu posso colocar o período de criação desse documento ou o período que ele foi assinado. Eu consigo também filtrar por tipo de documento que eu queira buscar e por colaborador também. Então, eu venho colocando o contrato, a pessoa aqui e busco para localizar. Com isso, ele vai trazer todos os documentos que foram assinados ali por aquele colaborador. Aqui eu consigo flegar todos esses documentos e baixar eles de uma única vez. Isso é muito interessante pensando aí quando a gente tem alguma auditoria que acabam pedindo espelho do ponto do colaborador, ficha de EPI, ou até mesmo, né, numa eventual ação trabalhista que a gente precisa acessar esses documentos, visualizar documentos assinados dos colaboradores, a gente consegue, né, acessar aqui de uma forma rápida também e já baixar todo esse kit de documentos que a gente precisa. Laura, eu pensando assim que sonho é, né, poder ter todos os documentos assim na palma da mão sem ter que ir lá buscar nas pastas, organizar em ordem alfabética, todo aquele trabalho que o departamento pessoal tem quando tem uma ação, quando precisa mandar toda a documentação, seja para um fiscal do trabalho ou até mesmo para a ação trabalhista, né, para os advogados. A gente fica pensando aí, claro, tem documentos que não vão estar aqui, mas muitos deles a gente já reduz e já acelera o dia a dia ali, né? Não fica tanto tempo naquela atividade operacional. E os documentos já assinados, quando a gente baixa aqui, é isso? Isso, Lili, os documentos já assinados. Eles ficam guardadinhos em alguma pasta, Laura? Sim, eles ficam guardados aqui, né, dentro desse depositório. Eu consigo fazer o filtro aqui por colaborador para poder acessar, baixar sempre que for necessário. E filtrar também aqui, né, por documentos que estão só assinados. Caso eu queira visualizar, por exemplo, documentos que não foram assinados, que foram cancelados por algum motivo, é sempre importante, né, sinalizar aqui que fica todo um histórico também dessas movimentações e envios de documentos que a gente vai fazendo lá pelo portal. E isso que tu comentou realmente, né, é um sonho e otimiza muito tempo, né, realmente
a gente acaba gastando muito tempo procurando documento em pasta, muitas vezes isso pode se perder por conta, né, de que uma pessoa foi lá, acessou, não guardou novamente o documento na pasta correta. Então aqui a gente consegue encontrar esses documentos, né, de uma forma facilitada e o melhor de tudo, né, com esses filtros, né, podendo buscar exatamente o documento que eu estou buscando aqui pelo sistema. Pessoal, trouxe para vocês, né, essa visão nesse início do departamento pessoal, do que a gente tem de recurso aqui para atender, né, a parte de DP, gestão de férias, visualização dos documentos dos colaboradores pelo portal. Agora eu vou trazer os recursos que a gente vai ter por aqui, pensando na parte de gestão de pessoas, na parte de avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento e cargos e salários também. Então, a gente vai entender agora um pouquinho como que o portal vai ajudar vocês também nesses processos que envolvem aí, para além do DP, mas também o RH como um todo. E aí, pensando nisso, a gente vai ter por aqui, né, a questão, o item do desempenho, que é da avaliação de desempenho. Então, para quem tem o módulo de avaliação de desempenho, dentro do módulo é onde a gente constrói as avaliações, faz todos, né, os formulários ali que vão ser respondidos. Os formulários, eles podem atender a avaliação de desempenho 90 graus, 180, 360, então a gente vai atender todas essas frentes de avaliações. E aqui é onde vai ficar o histórico dessas avaliações e também é o lugar que as pessoas que precisam fazer as respostas desses formulários de avaliação vão poder estar trazendo as respostas também. Então, para vocês visualizarem um exemplo aqui, essa é uma avaliação que foi construída dentro do módulo. A gente tem aqui os itens, né, que vão ser avaliados de competências técnicas e competências comportamentais também. Aqui a gente vai ter, então, os itens, os conceitos que podem ser avaliados, que quando eu coloco a nota por aqui, o conceito já aparece também. Esses conceitos são personalizáveis, né? E quando a gente vem clicando aqui na descrição, a gente vai ter toda uma visão do que significa cada um desses itens que eu vou estar avaliando esse colaborador. Esse recurso ele traz então, né, para o RH, para a empresa, para a organização como um todo, que vocês falem a partir de uma mesma linguagem, entendendo quando eu escolho aqui um conceito, eu vou estar utilizando um conceito que os demais gestores também estão utilizando para avaliar os seus colaboradores, tá? Aqui, então, a gente vai ter a possibilidade também, né, caso o gestor está ali fazendo, né, a resposta dessa avaliação de desempenho e ele precisa ir resolver alguma demanda, atender algum colaborador, ele tem a possibilidade de salvar essa avaliação e e depois ele para aqui e volta da onde ele estava. Então, a gente consegue também ter esse recurso de deixar salvo aqui e finalizar a qualquer tempo. Quando a gente pensa também aqui na visão do gestor, no item de desempenho, ele vai poder visualizar, então, o histórico de avaliação da equipe dele. Além dele visualizar o histórico de avaliação da equipe, podendo filtrar aqui por período, caso vocês apliquem mais de uma avaliação de desempenho por ano, por exemplo, aqui vai ficar todo esse histórico, mas a própria ferramenta, a partir da finalização do formulário, ele já traz aqui a nota que aquele colaborador teve, trazendo uma média da nota das competências técnicas e das competências comportamentais também. Eu já consigo atrelar essa avaliação de desempenho ao plano de desenvolvimento individual do meu colaborador. Então, eu venho trazendo aqui as ações que eu gostaria. Eu posso atrelar esse item do PDI do colaborador para toda a avaliação, né, dependendo ali da nota, da visão desse gestor, ou então apenas a um item da avaliação. Não, eu quero que essa ação que eu estou colocando no PDI esteja atrelado a um item específico da avaliação que o meu colaborador não foi bem. Então, eu venho atrelando também, colocando prazos aqui, para que vocês possam acompanhar também esses prazos, né, e o andamento de cada uma das ações que vocês colocaram aqui. Quando a gente pensa aqui, né, já vou fazer o link também agora com o módulo de treinamento e desenvolvimento. Porque no PDI a gente pode também estar atrelando pelo portal RH os treinamentos que vocês possuem cadastrados dentro do módulo de treinamento. Então, se eu entendo que tem um item ali da minha avaliação de desempenho que o colaborador não foi tão bem e eu quero atrelar algum curso, um treinamento que eu já tenho, eu posso por aqui também fazer essa integração, tá?
Antes que tu continue aí, Laura, Uhum. me lembrei assim que por muito tempo a gente aplicava as avaliações no papel, trazia para dentro do RH, colocava numa planilha Excel, tabulava tudo. O gestor ele nem via ali, nem via nada, porque ele só via um papel, vamos dizer assim, né, as avaliações ali no papel, as respostas, enfim. Com isso daí a gente não tinha também uma rápida, aquele rápido olhar de como é que está a minha equipe, né? Então aqui dentro do portal a gente tem já vai te dando a partir daqui. Bom, eu fiz essa semana, até sexta eu vou verificar a minha equipe toda como é que está, né? E o quanto eu preciso ainda buscar uma otimização, treinamentos, né? Desenvolvimento para essa equipe. Acho que é fundamental que isso não fique só na mão do RH, que depois que tem que fazer apresentações, que às vezes ficava tudo tão moroso que o gestor ele nem linkava que aquilo que o RH já estava falando, trazendo de volta, se referia a cada avaliaçãozinha ali que ele tinha feito junto com o seu colaborador, né? Eu acho que isso é fundamental, essa rapidez na tomada né, nessa visualização de quem é a minha equipe, quem precisa mais, quem precisa menos desenvolvimento. Isso faz com que também saia da mão só do RH, né? Então, se eu já tenho as respostas de todos, eu já tenho uma noção de como é que é a minha equipe. Se eu tenho Sim. pessoas maravilhosas, ótimas, o que eu posso fazer por elas antes que o mercado as leve, né? Eu Uhum. acho que são análises que podem ser feitas rapidamente, quando se tem assim, essa visão do todo, né, do seu time. Sim, Lili. E a gente consegue realmente isso que tu trouxe agora é um ponto bem importante, né. Quem são as pessoas aqui que eu preciso olhar com mais cuidado, né. Quando a gente pensa, numa avaliação de desempenho feita, né, a partir de planilha ou então de formulários físicos, a gente acaba, demorando para poder tomar uma ação, né. Então muitas vezes a gente visualiza a resposta ali daquele formulário, mas a gente precisa avaliar todos os outros setores, todos os outros colaboradores, e aí a gente toma uma ação. Aqui a gente vai otimizar, garantir, né, que o tempo do resultado dessa avaliação chegue mais rápido, tanto para o RH como para aquele gestor, para ele poder estar desenvolvendo aqui um plano de desenvolvimento que seja eficaz realmente ali para a equipe dele. E falando aqui no plano de desenvolvimento, a gente vai poder visualizar por aqui também os prazos que vocês vão colocando em relação a essas ações que vão sendo colocadas no PDI. Então, eu consigo visualizar a data de início, data de término dessas ações, se já foi feita, se está em atraso, para eu fazer um acompanhamento também próximo em relação a essas ações que eu vou colocando no plano dos meus colaboradores. E aí, pessoal, comecei falando ali do treinamento, né? Mas para trazer também para vocês a visão aqui do item de treinamento no portal, dentro do módulo a gente constrói, né, todas as necessidades de treinamento que a empresa precisa, quais são os treinamentos que determinado setor precisa, que determinado cargo precisa, e dentro do portal o gestor vai poder visualizar todas essas informações também. Por aqui a gente vai construir também a avaliação de eficácia e a avaliação de reação, e as respostas vão acontecer por aqui. Então, a avaliação de eficácia é quando a gente aplica ali um treinamento para aquele colaborador. Daqui 2 meses, 3 meses, isso vocês vão estar definindo o prazo. Aquele gestor pode vir aqui e colocar para o RH, né, se aquele treinamento foi eficaz, se fez sentido, se ele conseguiu atender as expectativas, se ele conseguiu incluir aquilo que ele aprendeu naquele treinamento no dia a dia dele. Então, esse gestor também pode trazer essas questões para cá. E pensando na avaliação de reação, aqui, né, na visão do colaborador, ele vai poder dizer para o RH se aquele curso, aquele treinamento fez sentido para ele, se os recursos que foram utilizados, né, atenderam à expectativa, se a carga horária foi o suficiente, se teve clareza, objetividade em relação à pessoa que estava conduzindo ali aquele treinamento. Tudo isso pensando também em como que o RH pode melhorar, trazer novos treinamentos, né, em relação àquilo que os colaboradores também comunicam ali para o RH.
Aqui, na visão do colaborador, ele vai poder visualizar também, né, em relação à capacitação profissional dele, ou seja, de acordo com o cargo, quais são os cursos que são necessários, por exemplo, quais são os recomendáveis, quais são os obrigatórios, quais ele já fez também. E algo que é muito legal aqui é que vocês vão poder disponibilizar para os colaboradores o certificado desses treinamentos que vocês vão entregando, fazendo, colocando ali na jornada dele. O certificado vai ter a identidade visual da empresa de vocês, qual é o curso, enfim, ele vai poder acessar a qualquer tempo que ele precisar desse certificado, tá? Na visão do gestor também ele vai poder acompanhar aqui, né, quem são as pessoas da equipe dele que já fizeram esses treinamentos e visualizar também a proficiência, ou seja, ele colocando aqui na visão todos os colaboradores, logo abaixo ele vai poder acompanhar quem são os colaboradores que mais fizeram treinamento ou que estão com treinamentos a realizar, programados, tudo isso vai aparecer aqui para esse gestor ter essa visão, né, de perto dos treinamentos que competem à equipe dele. A Laura Pode deu uma falar, travadinha. A gente vê também algumas empresas que acabam colocando sempre as mesmas pessoas no treinamento. E aqui também dá uma visualização assim, ó, quem nunca participou, que tem que ser chamado, tem que ser conduzido para se desenvolver, né? Sim. Tu me escutou, Laura? Sim. Tua imagem... Travou um pouquinho aqui para mim. Voltei, pessoal. Nós não estamos te vendo, Laura. Voltou? Tá carregando. Pessoal, a gente pede desculpas pelos problemas técnicos hoje, né? Mas sofrendo um pouquinho. Voltou, Lília, a minha imagem? A tua imagem, não. A câmera tá parecendo que tá verdinha, mas tá toda preta. Tá, eu vou continuar, mas tá dando para me ouvir bem. Tá. Eu tô aparentemente aqui com a câmera ligada, talvez ela volte. Aí vocês me sinalizem. Sim. Mas como a gente estava comentando aqui, Lili, é exatamente isso que tu trouxe, né? Essa questão de poder acompanhar quem são as pessoas que eu preciso olhar com mais cuidado, incluir treinamento por aqui e até mesmo, né? Chamar atenção por não estar participando dos treinamentos, isso tudo ajuda e otimiza aqui essa gestão dos treinamentos, né? Uma questão também que eu me lembro, assim, que era um ponto que acabava demandando ali, né, para o RH, era a questão da inscrição nos treinamentos. E aqui no portal a gente tem esse recurso, né, da inscrição dos treinamentos, que o RH pode disponibilizar aqui, então, para que esse colaborador faça a inscrição dele. E outra questão que a gente tem também é a lista de presença, que também acaba sendo, né, um ponto aí sensível, pensando na parte de treinamento. O RH pode definir uma pessoa responsável para estar sendo responsável pelas presenças, essa pessoa vem dizendo ali quem esteve presente, e aí ele vem colocando ali essas informações que já vão, então, aparecer também, né, para o RH acompanhar quem esteve e quem não esteve presente naquele treinamento. Ótimo, imagina, reduz todo aquele papel, né, que a gente acaba... imprime lista de presença, depois guarda a lista de presença. Né? Sim, exatamente. Os próprios certificados, hoje a gente nem tem mais interesse em guardar o papel, né? A gente quer os certificados digitais e guarda lá numa pastinha no seu arquivo digital. Sim, e geralmente a gente precisa desses documentos, né, certificado em auditoria, assim. E aí até a gente procurar na pasta, encontrar esse documento, aqui a gente vai ter de uma forma também que otimiza aí e garante também essa segurança das informações aqui dos colaboradores, né, para garantir também garantir essa agilidade nesses momentos que a gente precisa acessar esses documentos por aqui. E aí, pessoal, pensando também na parte no módulo de cargos e salários, que a gente faz toda a construção de tabelas salariais
dentro do módulo de cargos e salários, aqui a gente vai poder disponibilizar também para os colaboradores, né, todo o descritivo do cargo, detalhar da experiência, aquilo que se espera de competência técnica e comportamental também daquele colaborador. E a gente vai poder contar também aqui com solicitações de reajuste de salário. E quando a gente pensa aqui nesses reajustes, a gente vai estar pensando também que esses reajustes eles vão atender, né? Eu consigo fazer aumento aqui de quadro de lotação, ajuste de salário, e quando a gente pensa nesses aumentos, a gente vai estar respeitando toda a tabela salarial que foi construída dentro do módulo de cargos e salários. Então, aqui, quando ele vem pedir para o RH, olha, RH, eu quero alterar o salário de um determinado colaborador, ele vai poder alterar dentro daquilo que foi construído dentro do módulo, respeitando aquilo que foi construído, nas faixas salarial, nas classificações também, então tudo isso já amarrado para garantir também para que essas informações cheguem corretamente para o RH. Tá? Aqui a gente vai poder... Laura, até aproveitando que tu está mostrando aí o quadro de lotação, a gente pode então cadastrar todo o quadro e as solicitações das vagas elas vão se dar a partir daquilo que está definido, pré-definido no quadro de lotação? Isso. Conta esse fluxo todo aí para nós. Isso mesmo, Lili. A gente vai construir, então, dentro do módulo, né, quais são os cargos que possuem, a quantidade de vagas que tem para aquele determinado cargo, e a gente vai ter essa visão aqui dentro do portal RH. Quando a gente precisa fazer um aumento no meu quadro, ou porque aconteceu um desligamento, ou porque eu quero realmente solicitar um aumento ali de quadro no meu setor, eu venho fazendo essa solicitação por aqui, eu vou iniciar essa solicitação, caso tenha vaga disponível, vai aparecer que tem essa vaga disponível, e a gente já vai respeitar também quem são as pessoas que precisam fazer a aprovação dessa vaga, e a gente já vai ter também isso integrado, né, para quem utiliza a nossa plataforma de recrutamento e seleção, que é a Jobify, já vai aparecer também essa solicitação dentro da Jobify, respeitando aqui, né, todo o fluxo e workflow que vocês constroem pelo portal, tá? Então, a gente tem esse recurso também para otimizar aqui e trazer, né, essas informações, garantindo que não saia nada do lugar do quadro de lotação, que vocês respeitem a quantidade de vagas que tem disponível por aqui também. Caso queiram construir, deixar também na visão dos gestores o organograma de vocês, por aqui existe essa possibilidade também da gente visualizar. A gente tem também a possibilidade de deixar na visão do colaborador, na visão da gestão, né, a carreira aí desses colaboradores, por onde que eles passaram dentro da empresa. Eu consigo visualizar aqui pelos anos, então, quais foram os setores que aquele colaborador já passou, quais foram os salários que foram alterados por aqui. Então, eu consigo ir visualizando, né, esse crescimento também do colaborador dentro da organização e pensar, inclusive, em estratégias, né, caso eu entenda que eu preciso incluir aqui alguma estratégia para que ele possa fazer uma alteração de cargo, uma alteração de salário, eu consigo ir acompanhando também por aqui e pensar nessas estratégias. Bom, pessoal, falei, né, um pouquinho aí da parte de DP, da parte de gestão de pessoas, os recursos que a gente vai ter pelo portal. Aqui a gente também tem a parte de segurança do trabalho, controle de EPI, entrega de EPI, que muitas vezes também gera dor de cabeça aí, né, para o pessoal que faz a manutenção dessas informações. Então, aqui a gente vai ter a visão, né, de acordo com cada colaborador, da lista de EPI que precisa disponibilizar para eles. Inclusive, como a gente tem a assinatura eletrônica pelo portal, a gente pode fazer a entrega por aqui de um EPI para esse colaborador e realizar a assinatura eletrônica pelo portal também. Gerando depois aqui nos meus documentos a ficha de EPI para que vocês possam acessar a qualquer tempo também e ter esse documento assinado aí para vocês, garantindo também que ele recebeu, qual foi a data, já vai aparecer também no portal a próxima data de entrega desse EPI que esse colaborador precisa. Tá? E aí, pessoal, para finalizar aqui, em relação a outros recursos que a gente tem também pelo portal, a gente pode estar disponibilizando vídeos também para a visão do colaborador. Então, muitas vezes aqui a gente vai pensar, né,
que quando o colaborador entra na empresa, às vezes a gente precisa deixar um vídeo ali de integração, quer deixar ali uma comunicação para ele contando um pouquinho sobre a história de vocês podem deixar esse vídeo por aqui. Aqui a gente tem a possibilidade de deixar links externos de capacitação, conhecimento, né, para que esse colaborador acesse também. E a gente tem aqui a nossa biblioteca também. Na biblioteca, vocês vão poder disponibilizar ali um recurso, recursos que vocês têm de documentos, né? E uma questão que eu vejo assim outras empresas, né, clientes nossos utilizarem é deixar a instrução de trabalho, por exemplo, disponível aqui para os colaboradores acessarem, tá? Então, eles vão poder acessar e-books, caso vocês tenham, né? Tudo isso vocês podem deixar aqui na visão desses colaboradores por aqui. Laura, e só uma última pergunta da biblioteca. Eu posso colocar para alguns perfis, alguns tipos de e-books e outros diferentes? Sim, Lili. Aqui vocês podem disponibilizar esses documentos, né, de acordo com a realidade, a necessidade ali que a empresa entende que é importante disponibilizar, tá? Não fica disponível para todos, vocês podem fazer esses filtros também por aqui. Já estamos indo para o final. Tem duas perguntas para nós, Laura, porque a gente consegue ainda responder. Uma delas é: esse portal vai substituir o Vibe? Eu acredito que eu mesma possa responder, Laura. O Vibe é uma outra solução. Eles não são... por exemplo, quem usa o portal, este portal RH aqui, ele conversa com as soluções do CIR. Né? E tem empresas que usam o Vibe para a parte de performance e tudo mais, que aqui dentro do portal RH ele não faz. Em relação ao Vibe, então, é uma outra solução. Eles não concorrem. E tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, todas essas funcionalidades se estendem ao app, ao app do celular? Sim, todas elas são disponibilizadas e dá para fazer os mesmos downloads dos certificados, dos formulários e tudo mais pelo app. Eu acho que chegamos ao nosso final aqui antes que desligue, né? Então, eu gostaríamos de agradecer, então, a todos pela presença, pela participação ativa ao longo do evento. Esperamos que as informações possam contribuir e que tenham sido valiosas, né, para a gestão do dia a dia de vocês lá no RH. Gostaria também de agradecer à Laura pela excelente apresentação, pelas explicações detalhadas mostrando na tela aí para nós, trazendo clareza, né, das funcionalidades da plataforma. E algumas perguntas vão ficar para serem respondidas por e-mail para nós, por nós. Se vocês não têm portal RH na empresa, por favor, né, entre em contato com o analista de sucesso, né? Algumas empresas eu que atendo, outras os nossos colegas. E se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito de portal também, podem mandar para o e-mail cs@metadados.com.br. Um grande abraço, uma boa tarde para vocês. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Boa tarde.